Há uma pergunta que a maioria das pessoas nunca tem coragem de fazer em voz alta, mas que em algum momento da vida já ecoou por dentro com uma força assustadora. E se Deus tivesse se afastado de mim? Não é uma pergunta confortável, mas é uma das mais importantes que alguém pode fazer, porque a resposta muda tudo. E antes que você pense isso não é comigo, saiba de uma coisa. A Bíblia está cheia de pessoas que achavam exatamente isso. Pessoas escolhidas, ungidas, que andavam com Deus, e que um dia perceberam, tarde demais, que ele já havia se retirado. Aqui está o que ninguém te conta nas igrejas. Deus não se afasta de uma vez. Ele não manda uma notificação, não envia um aviso formal, não acende uma luz vermelha no teto. O afastamento acontece em silêncio, gradualmente, enquanto a vida segue aparentemente normal. E os sinais estão todos ali: o vazio inexplicável, as orações que parecem bater no teto, a sensação de estar perdido sem saber bem porquê. Muita gente passa anos vivendo com esses sinais sem conectar os pontos. E isso é exatamente o que torna esse assunto tão urgente. Nesse vídeo você vai entender, com exemplos reais da Bíblia, o que acontece passo a passo quando Deus se afasta de alguém, e o que está em jogo quando isso acontece. Não é um conteúdo para assustar, é um conteúdo para despertar. Porque ainda há tempo. Mas tempo é a única coisa que ninguém tem garantia de ter. Então fica até o final. O que você vai descobrir aqui pode ser exatamente o que sua vida espiritual estava precisando ouvir. O vazio espiritual tem uma sensação que poucos conseguem nomear, mas quase todo mundo já sentiu em algum momento da vida. Aquela estranha frieza interior, como se uma chama que antes aquecia por dentro tivesse simplesmente se apagado. Quem passa por isso começa a se perguntar, quase sem querer: por que me sinto distante de Deus? E a verdade é que essa pergunta, quando feita com honestidade, já é um sinal de que algo precisa mudar. O vazio espiritual não é poético, não é bonito, é pesado, é sufocante e é real. E o pior, ele não aparece de repente, ele vai chegando devagar, quase sem avisar. O rei Saul é um dos exemplos mais impressionantes da Bíblia sobre o que acontece quando a presença de Deus deixa de habitar uma vida. Em 1 Samuel 16,14, a Bíblia registra algo que arrepia. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e, imediatamente, um espírito perturbador tomou o lugar. Isso não é coincidência, é uma lei espiritual. Onde Deus não está, algo mais ocupa o espaço. É assim que funcionam os sinais de que estou longe de Deus. Ansiedade sem explicação, um medo que não vai embora, uma inquietação que nenhuma distração consegue silenciar. E aqui está o ponto que poucos consideram com seriedade. Muitas das coisas que te afastam de Deus não parecem perigosas à primeira vista. São hábitos que afastam de Deus construídos ao longo de dias, semanas, anos. Uma oração deixada de lado, uma leitura espiritual adiada, um ambiente que vai corroendo a fé aos poucos. Entender o que afasta de Deus é o primeiro passo para compreender o tamanho do perigo. Porque o vazio espiritual não é apenas uma fase ruim. Ele é o começo de algo muito mais sério. Algo que vai muito além do que a maioria das pessoas imagina. A confusão e a perda do discernimento existe algo que acontece silenciosamente quando alguém se afasta de Deus, e que passa despercebido por muito tempo. A perda do discernimento. As decisões que antes pareciam claras começam a ficar nebulosas. O que era óbvio vira dúvida. O que era impensável começa a parecer aceitável. E a pessoa nem percebe que está perdendo a bússola, ela simplesmente vai tomando decisões cada vez piores, achando que está pensando com a própria cabeça, sem entender que o que afasta de Deus também afasta a clareza, a sabedoria e o senso de direção. O livro de Juízes é um retrato brutal disso. Em Juízes 2,10, a Bíblia descreve uma geração que surgiu depois de Josué e que simplesmente não conhecia o Senhor. O resultado? Idolatria, decisões desastrosas, vulnerabilidade total diante dos inimigos. E o mais alarmante é que essa geração não acordou um dia decidida a se rebelar contra Deus. Ela simplesmente foi deixando a presença dele de lado, aos poucos, até que os hábitos que afastam de Deus viraram o estilo de vida normal. Quando perceberam, já estavam destruídos. Essa é a armadilha da confusão espiritual. Ela convence a pessoa de que está bem, enquanto a destrói por dentro.
Os sinais de que estou longe de Deus raramente chegam com um aviso formal. Eles aparecem nas escolhas cotidianas, na facilidade com que a pessoa justifica o que antes seria inaceitável, na dificuldade de distinguir o certo do errado, na sensação constante de que porque me sinto distante de Deus? Não tem resposta. É como tentar navegar no escuro sem lanterna. Você acha que está indo reto, mas está caminhando em círculos. E enquanto essa confusão vai crescendo, algo ainda mais perturbador começa a se manifestar. Algo que atinge diretamente a comunicação com o Criador. O silêncio de Deus. Orações sem resposta têm uma experiência que é capaz de abalar até a fé mais sólida. Você ajoelha, abre o coração, faz sua oração, e o silêncio é a única resposta. Não é uma sensação agradável. É desconcertante, é assustadora, e faz a pessoa começar a questionar tudo. Por que me sinto distante de Deus? Será que Ele está ouvindo? Será que ainda me importo para Ele? Essas perguntas não são falta de fé, são o grito de uma alma que sente, no fundo, que a conexão com o Criador ficou comprometida. E o problema é que, na maioria das vezes, esse silêncio não é um acaso. Ele tem uma razão. Em Miqueias 3.4, a Bíblia é direta e sem rodeios. Então clamarão ao Senhor, mas Ele não lhes responderá. Antes esconderá deles o seu rosto naquele tempo, visto que eles praticaram o mal. Isso aconteceu com Israel quando o povo foi deixando de lado os caminhos de Deus, não de uma vez, mas aos poucos, por meio de hábitos que afastam de Deus que foram se tornando rotina. As orações continuavam sendo feitas, mas os corações estavam endurecidos. E quando o coração endurece, a comunicação com o céu se rompe. Deus não ignora por capricho, Ele responde ao estado real do coração, não apenas às palavras ditas em voz alta. E aqui está o ponto mais delicado. Muitas pessoas continuam orando mecanicamente, sem perceber que as coisas que te afastam de Deus já criaram uma barreira invisível entre elas e o Pai. Orar sem comunhão real é como tentar fazer uma ligação com o telefone descarregado. Você faz o movimento, mas a conexão não acontece. Como se aproximar de Deus passa necessariamente por identificar o que rompeu esse canal. Porque enquanto essa barreira não for reconhecida e removida, o silêncio vai continuar. E o que vem depois do silêncio é ainda mais grave do que a ausência de respostas. A saída, ainda a esperança depois de tudo que foi dito, o vazio, a confusão, o silêncio, seria muito fácil chegar aqui com um sentimento de desespero. Mas é exatamente o oposto que precisa acontecer agora. Porque toda essa verdade não foi apresentada para paralisar ninguém, mas para despertar. E o despertar só faz sentido quando existe uma saída real, concreta, acessível. A boa notícia é que ela existe, e ela é mais simples do que a maioria das pessoas imagina, embora exija algo que o mundo moderno tem cada vez menos: humildade genuína. Em 2 Crônicas 7.14, Deus faz uma promessa que não tem letra miúda, não tem cláusula escondida. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 4 movimentos simples: humilhar, orar, buscar, converter. Não é uma fórmula mágica, é uma postura de coração. Como voltar para Deus começa exatamente aí, nesse momento em que a pessoa para de fingir que está bem e decide ser honesta consigo mesma e com o Criador. E como se aproximar de Deus não requer perfeição, requer sinceridade. A verdade é que nenhum dos hábitos que afastam de Deus é forte o suficiente para vencer a graça de um Deus que corre ao encontro de quem se levanta e decide voltar. Assim como o pai correu ao encontro do filho pródigo antes mesmo que ele terminasse o discurso de arrependimento. Mas essa escolha precisa ser feita agora, não amanhã, não quando a vida estiver mais organizada, não quando o momento for mais conveniente. Porque o tempo é a única coisa que ninguém tem garantia de ter de sobra. E quem entende o que afasta de Deus e ainda assim escolhe se aproximar dele, descobre que do outro lado dessa decisão existe uma vida que vale a pena ser vivida de verdade. Agora você já sabe. Não é mais uma dúvida, não é mais uma intuição vaga, é conhecimento real, fundamentado, que poucos têm a coragem de buscar. O vazio espiritual, a confusão, o silêncio de Deus. Tudo isso não são ameaças soltas no ar,
são realidades documentadas, vividas por pessoas reais na Bíblia, e que podem estar se repetindo agora, na sua vida, enquanto você assiste a esse vídeo. A questão não é se você já sentiu algum desses sinais. A questão é: o que você vai fazer agora que sabe? Então deixa eu te fazer algumas perguntas diretas, e peço que você responda com honestidade, pelo menos para você mesmo. Quando foi a última vez que você sentiu a presença de Deus de verdade, não apenas foi à igreja ou repetiu uma oração por hábito, mas realmente sentiu? Você consegue identificar quais hábitos da sua vida têm te afastado dele? E se Deus fosse avaliar sua caminhada espiritual hoje, não o que você declara, mas o que você realmente vive, o que ele encontraria? Essas perguntas não foram feitas para te condenar. Foram feitas para te despertar. Porque quem se recusa a fazer as perguntas difíceis nunca encontra as respostas que mudam de vida. A saída existe, ela é real e ela está disponível agora. Mas ela exige uma decisão. Não amanhã, não na virada do ano. Não quando a vida estiver mais organizada. Agora. Clame a Deus com honestidade, busque restaurar essa comunhão, identifique o que precisa mudar e dê o primeiro passo ainda hoje. E se esse conteúdo falou ao seu coração, deixa o seu comentário aqui embaixo. Escreve: Senhor, eu preciso da tua presença, como um ato público de fé. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque às vezes, um único vídeo pode ser o ponto de virada na vida de uma pessoa. Que esse seja o seu.